Olá a todos, nosso trabalho é efeito tipo ansiolítico da ptena cardiofolia em zebrafish. Eu, Felipe Marques, sou o autor principal, contamos com a colaboração de nossas coautoras, assim como da nossa orientadora Evelyn Lovato. A ansiedade é um transtorno mental prevalente, com uma crescente busca por tratamentos naturais. Neste contexto, a ptena cardiofolia, uma planta ornamental com propriedades terapêuticas, tem ganhado atenção de estudos científicos devido ao seu uso na medicina popular. Esta planta herbácea, suculenta e rasteira é descrita como uma planta medicinal principalmente em comunidades tradicionais africanas. Na literatura, esta planta se destaca por efeitos antioxidantes, antimicrobianos, antitumoral, regenerativos, gastrointestinal, sedativo e ansiolítico. O presente estudo investigou o efeito tipo ansiolítico do extrato bruto de Aptena cardiofolia em modelo experimental utilizando zebrafish, bem como explorou o possível mecanismo de ação subjacente a este efeito. Como materiais e métodos, nós utilizamos grupos de 8 a 15 peixes zebrafish, realizando-se o teste de preferência claro e escuro após a prévia exposição por 10 minutos desses animais. A clonazepam, na concentração de 0,65 mg/litro, e a diferentes concentrações do extrato bruto de Aptena cardiofolia, respectivamente 0,1, 0,3, 1 e 3 gramas/litro. O objetivo era comparar o comportamento dos animais e verificar a ação ansiolítica dessa substância. Para investigar o mecanismo de ação do efeito tipo ansiolítico da ptena cardiofolia, os peixes foram previamente tratados com flumazenil, na concentração de 1,25 mg/litro, por 20 minutos, e em seguida expostos ao extrato da ptena cardiofolia por 10 minutos, seguido pelo teste de preferência claro e escuro. Como resultado, tivemos que o tratamento com a ptena cardiofolia na concentração de 1 grama/litro resultou em um aumento significativo no tempo de permanência no compartimento claro, quando comparado aos grupos controle e veículo. Esse resultado assemelhou-se ao efeito do clonazepam, sugerindo então um possível efeito ansiolítico do extrato. A investigação do mecanismo de ação revelou que a prévia exposição ao flumazenil reverteu o efeito ansiolítico induzido pelo clonazepam, validando o modelo experimental. Notavelmente, houve uma diferença significativa entre os grupos tratados com a ptena cardiofolia e flumazenil mais a ptena cardiofolia, sugerindo desta forma que o receptor GABA pode ser um dos possíveis mecanismos de ação subjacentes ao efeito ansiolítico do extrato. Neste gráfico, podemos observar o tempo de permanência no campo claro dos animais. Podemos ver que o grupo controle, então, fica naturalmente menos no campo claro, sugerindo então que o efeito natural do animal é ficar menos tempo no campo claro. E ao ser submetido a uma droga sabiamente ansiolítica, que é clonazepam, o animal então prefere ficar mais no campo escuro. E quando comparamos então o animal tratado com extrato de Aptena cardiofolia, principalmente na concentração de 1 grama/litro, observamos um efeito semelhante aos animais tratados com clonazepam. Os grupos tratados com flumazenil, nós temos que o efeito do clonazepam ele é inibido, uma vez que o flumazenil é um fármaco antibenzodiazepínico, que atua, então, se o clonazepam é um agonista dos receptores GABAérgicos, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, tanto do ser humano quanto do zebrafish. Temos que o clonazepam faz o efeito justamente oposto. Digo que o flumazenil faz o efeito justamente oposto. E ao tratarmos, então, um grupo com flumazenil mais aptena cardiofolia, nós temos uma inibição semelhante aos tratados com clonazepam mais aptena com flumazenil mais o clonazepam, apesar de não ter um efeito tão pronunciado quanto o grupo de flumazenil e clonazepam. Os resultados do estudo demonstram o potencial ansiolítico do extrato bruto da ptena cardiofolia em um modelo experimental com zebrafish. A semelhança do efeito observado com clonazepam sugere que o extrato da planta pode estar agindo de maneira similar, possivelmente potencializando a ação inibitória do GABA. O modelo claro e escuro utilizado é amplamente empregado na avaliação dos fatores estressores ansiolíticos em experimentos com dano urério. Este animal possui uma preferência natural em permanecer no lado escuro do aquário, denominada escototaxia. Quando submetido ao efeito de drogas ansiolíticas, a escototaxia diminui, ou seja, o animal permanece por mais tempo no campo claro do aquário. Como demonstrado pelos resultados do experimento, os grupos expostos ao extrato de Aptena cardiofolia permaneceram mais tempo expostos à luz, efeito análogo ao grupo exposto ao clonazepam, medicamento benzodiazepínico com efeito ansiolítico. Como conclusão, temos que observou-se neste estudo que a Aptena cardiofolia produz efeito tipo ansiolítico, com possível mecanismo de ação envolvendo a modulação do receptor GABA. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Muito obrigado a todos.